Hoje eu vou contar uma história sobre um animal. Um animal que vive livre na selva, livre na sua vida. Ele consegue caçar, consegue conquistar as coisas que quer, consegue buscar o que quer. De certo que ele vive no tempo, né? À mercê da chuva, do frio. Mas ele sabe se virar porque ele é livre, então ele aprendeu a se virar sozinho. Mas de repente, vêm os caçadores, pegam esse animal e prendem numa jaula. Capturam o animal e prendem numa jaula. E nessa jaula, os caçadores alimentam o animal como um prêmio, né? Eles deixam o animal lá preso na jaula, alimentando todos os dias, deixando livre da chuva, do vento, do frio, num ambiente bem tranquilo, né? Onde, apesar de estar preso, ele está sendo alimentado, ele está sendo protegido. E um pouco depois esse animal começa a ser exposto às pessoas. E todo mundo que vem assistir, todo mundo que vem ver esse animal, começa a admirá-lo pelo tamanho, pela força, né? E começam a tirar fotos, começam a admirar mesmo esse animal. Então esse animal que já não passava mais fome, não precisava mais caçar, porque ele era alimentado pelos seus caçadores, ele também não precisava mais se proteger, porque ali onde ele estava não tinha vento, não tinha chuva, não tinha neve, né? Era tudo muito bem protegido. E agora ele passa a ser admirado também. Com o passar do tempo, o animal começa até a esquecer como era aquele momento em que ele tinha liberdade, em que ele era livre para poder caçar, para poder buscar as coisas que queria, e ele começa a ficar confortável com essa nova maneira de viver, onde ele fica tranquilo ali e muito seguro, e ainda admirado. Depois de um tempo de manter o animal dessa forma, os caçadores resolvem dar de novo a liberdade para o animal. Eles levam a jaula do animal perto da selva, chegando lá eles abrem a jaula. O animal, olhando para aquela selva, para aquele local onde não tem nada protegendo em cima, e também ele vai ter que começar a buscar a sua comida, né? Ele de repente, para surpresa de todos, ele vai lá, pega a jaula e fecha de novo e se mantém quietinho no lugar onde ele estava. Ou seja, ele se acostumou tanto com essa maneira que ele é tratado, mesmo estando preso, que ele preferiu viver assim. Essa história é uma história muito interessante, que ela retrata um pouco de como é a mentalidade do ser humano, onde quando ele está protegido, está alimentado e também está recebendo elogios, ele resolve manter o status quo, ele resolve manter tudo do jeito que está. E qualquer coisa que venha ameaçar essa segurança, mesmo que seja a liberdade, faz com que o animal não queira, mesmo que seja a liberdade. Veja, o animal tinha a facilidade de se movimentar do jeito que queria dentro da célula. E aí eu gostaria de colocar um outro ponto de vista. O animal dentro da jaula, ele podia se movimentar da maneira que ele quisesse. Ele podia ir para lá, para cá, mas ele tinha a cela, mas ele tinha as jaulas, as grades. Será que ele era livre mesmo para se movimentar? Será que ele conseguia mesmo fazer o que ele queria, mesmo podendo se movimentar da maneira como ele queria? As grades não impediam ele de fazer o movimento que ele quisesse? Será que ele não fazia o movimento que ele podia e não o movimento que ele seria livre para fazer? Está aí uma posição que eu coloco sobre as mulheres pensarem na hora da dança. Será que essa coisa do homem conduzir e a mulher simplesmente fazer algo no tempo que o homem propõe a ela, dentro da jaula, dentro daquele pensar, daquela condução, mesmo que ela coloque os movimentos que ela queira, será que se ela de repente quiser induzir o homem a fazer um movimento que ela sentiu melhor, naquele tempo que ele já estava pensando em mudar de movimento, será que se ela surpreender ele, será que ela vai conseguir? Será que aquela jaula do próximo passo, que o movimento que o homem já propôs, não está limitando o movimento da mulher? Será que ela não está acreditando que ela pode fazer o que ela quiser dentro da jaula, da sequência que o homem montou? Então essa é uma coisa muito importante para a gente pensar. Eu acredito que a grande mudança da dança será quando o homem e a mulher tiver liberdade para poder expressar o que quiser, sem que um ou outro tenha a obrigação de conduzir.
Agora veja, isso não é tão fácil, isso precisa harmonia, precisa um estudo mais musical, como eu sempre digo, estudar mais melodia, estudar mais som. Isso é necessário que a mulher seja muito mais ativa e não esteja tão tranquila nessa posição de que é conduzida e o homem conduz e ela acha que dentro da condução dele ela está livre para fazer o que quer. Será que ela está livre realmente para fazer o que ela quer? Ou será que ela está livre para fazer algo dentro da jaula da condução dos passos que o homem propõe? É uma coisa para a gente pensar muito. Até onde vai a liberdade da mulher? Até onde essa dança é realmente harmônica? Onde é uma dança em casal, onde os dois têm a mesma liberdade para criar e para mostrar a intensidade da música um para o outro. O que é liberdade na dança em casal? Será que é uma liberdade feita de jaulas? Porque o homem também é preso nessa condição de ter sempre que conduzir, ter sempre que ter um passo logo em seguida que a mulher fez o charme dela, ou fez o movimento dela. Será que ele nunca vai poder ter o prazer de ser surpreendido pela indução de uma mulher numa parte da música que talvez ele tenha perdido porque ele está preocupado em fazer a condução e o movimento? Será que nós não podemos ver uma dança onde a melodia, onde o som seja o impulsionador da relação do casal e não a regra do movimento, do passo marcado? Eu acredito que já numa primeira aula, quando nós colocarmos essas questões e a gente dá um pouco mais de liberdade para o homem e para a mulher se relacionar e colocar algumas coisas mais livres para eles curtirem uma música, nós professores teremos uma grande surpresa de que os alunos são muito mais capazes de curtir uma música juntos do que essa coisa da coreografia de frente para o espelho, todo mundo junto fazendo a mesma coisa, tal qual um grupo treinado para ser coreografado e não para expressar o sentimento daquele movimento e daquela sensação do som que está sentindo. Então aí vai uma reflexão para você que escutou essa história do animal enjaulado que de repente ganha sua liberdade, para você refletir se é mais fácil você seguir a tradição, você seguir a grande maioria, estar seguro, ou você tentar pensar por si só e ver qual dessas coisas tem realmente coerência com o que está dentro de você. O que é que você pensa sobre tudo isso? O que é que você realmente está só seguindo sem refletir? Ou o que é que realmente você pega isso para você e fala, isso sou eu? O que é relacionamento para você? O que é relacionamento na dança em casal? É liberdade? Liberdade real ou é liberdade num tempo que te dão? Né? Essa é uma coisa para você pensar, homem ou mulher. Né? Como eu disse, o homem também tem suas prisões dentro dessa forma de dançar. Né? Então, uma outra coisa é você pensar sobre qualquer coisa na sua vida. Quando é que você faz algo que você está com a maioria e aí você se sente seguro? Né? Ou quando é que você faz algo que mesmo você não estando na maioria, mesmo você sendo uma única opinião em relação a tudo, você vai lá e enfrenta, mesmo sendo momentos onde você não vai ter a segurança de todos ao seu lado, mas você vai ter uma opinião concreta e você vai falar, por ter essa opinião eu vou acreditar e vou em frente. É interessante que a gente saiba até quando vai a nossa coragem de sermos quem nós somos. É interessante a gente perceber que uma das coisas mais maravilhosas é que cada um de nós tem uma maneira de pensar e essa maneira contribui para o mundo. E o fato da gente querer seguir a maioria faz com que a gente anule a nossa personalidade. Mulheres e homens, como vocês dançam? Vocês dançam a regra ou vocês dançam a liberdade? Hoje foi uma história desse animal que habita aí dentro de você, que habita dentro de mim, que quer liberdade para expressar o que sente na música. Essa é uma história para você refletir.